depois da pregação do domingo, o Frank deve estar assistindo, está viajando. Então, estou tentando. O desafio é eu conseguir ler o que eu escrevi. Mas eu vou tentar, tá certo? A gente acaba se acostumando com a tecnologia e esquece da caneta, né? Então, temos aprendido nesses últimos tempos, né, com ministrações, quão é importante exercitarmos a escrita, enfim. Então, vamos tentar. O Senhor me ajude que dê certo. Amém? Vamos orar ao Senhor, que o tema de hoje ele é muito importante para nossas vidas, irmãos. É um tema importantíssimo para a nossa vida, para a nossa família. Eu creio que Deus quer falar com muitas pessoas aqui nesse lugar. Convido você a orar comigo, abrir seu coração à palavra do Senhor, deixar que o Espírito Santo ministre ao teu coração. Não resista ao toque do Espírito Santo, à correção do Senhor. O ministério do Espírito Santo, entre tantos outros, é nos convencer dos nossos erros, dos nossos pecados, e Ele quer falar conosco essa noite. Amém? Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, nos apresentar a Ti nessa noite, te agradecer pela Tua infinita misericórdia que nos alcançou e nos proporcionou estar hoje aqui, Senhor. Obrigado por essa igreja que nos acolhe, Senhor Deus, obrigado por esses irmãos que têm servido nessa igreja, têm nos proporcionado um momento para cultuarmos ao Senhor. Te louvamos, Senhor Deus, porque hoje nós somos novas criaturas e a Tua palavra nos trouxe salvação, Senhor. O Teu sangue nos trouxe salvação. Estamos aqui nesse momento, Pai, querendo o renovo do Senhor. Ainda não alcançamos a perfeição, pois a perfeição alcançaremos apenas na eternidade, Senhor. Mas queremos buscar o aperfeiçoamento pela Tua santa palavra, Senhor, que ela nos traz o caminho da santificação. E por isso nós essa noite queremos orar, pedindo que a Tua palavra venha mais uma vez nos santificar. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, no Salmo 128. Salmo 128. Vamos ler então. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Amém? Quantos aqui querem ver os filhos dos seus filhos? Quantos querem ver os filhos dos seus filhos? Amém. Eu quero. Eu quero por dois motivos. Primeiro, porque eu quero muito aproveitar a minha família. E segundo, porque eu quero ver a minha família servindo a Deus. Maior alegria há para um servo de Deus é quando a sua família ela segue os caminhos do Senhor. E a maior tristeza para um servo de Deus é quando a sua família não segue os caminhos do Senhor. Em especial quando os filhos decidem não seguir os caminhos do Senhor. E deve ser uma grande preocupação para nós como Igreja de Jesus que a palavra de Deus se perpetue nas nossas gerações. Deve ser uma preocupação de você pai, você mãe, você avô e avó,
com que os seus filhos, seus netos estejam firmados na palavra de Deus, na verdade. Isso é uma grande preocupação. A bênção do Senhor é sobre a família. Deus estende a sua bênção sobre a família, sobre as gerações. Que a tua geração seja abençoada, muito mais abençoada do que você foi. Ore sempre assim: Senhor, que os meus filhos, que os meus netos sejam mais crentes, mais fervorosos, mais fiéis, mais apaixonados pela palavra do que eu fui. A palavra de Deus, ela não pode se perder em meio aos tempos. Verdade é que Deus não tem neto. Deus tem filho. Por isso é importante que os nossos filhos tenham uma experiência verdadeira com Cristo. Infelizmente, muitos pais se contentam com a presença dos filhos na igreja. Isso é bom, é importante? Sim, mas não é tudo. Porque quando os filhos crescem, você acaba descobrindo que eles eram igrejados e não convertidos. E aí as ofertas do mundo acabam sendo mais fortes do que aquilo que você achava que era uma fé no coração do seu filho. Por isso que é importante os nossos filhos terem comunhão e intimidade com Deus. E agora vem um ponto muito importante que eu gostaria de falar, que é o tema da nossa ministração de hoje. Que essa perpetuação da palavra de Deus, da pregação do Evangelho, da intimidade com Deus, do compromisso com o reino, compromisso com Deus, da renúncia, da conversão, da experiência com Deus, ela tem que ser também e principalmente dentro de nossa casa. Se nós deixarmos apenas para 1h30, 2 horas por semana, nutrirmos nossa família apenas nesse período de culto, com a palavra de Deus, com experiências com Deus, isso vai ser, com certeza, muito pouco. Muito pouco. Porque é em nossa casa que Deus encontra uma maior possibilidade de ministrar as nossas vidas. É em nossa casa que Deus quer encontrar essa liberdade, essa oportunidade para operar no pai, na mãe, nos filhos, para revelar as verdades do reino. É em nossa casa. Estar reunido como igreja é maravilhoso, não devemos deixar de nos reunir. Não estou aqui falando que não é importante estarmos reunidos, pelo contrário, é muito importante estarmos reunidos como igreja. Porém, Deus quer operar dentro de nossa casa. Quando a gente sai do culto domingo, cumprimenta os irmãos e se prepara para iniciar uma semana. E essa semana não é regada com a palavra de Deus, não é regrada com o amor de Deus, a busca a Deus. A nossa fé, ela fica superficial. Não podemos deixar Jesus aqui no templo, aqui na sede da igreja, e encontrar Jesus só semana que vem. E de segunda a sábado fazemos aquilo que nós achamos melhor. Não, Jesus, ele quer estar conosco. Jesus quer sentar conosco à mesa. E esse é o tema de hoje. A importância da mesa. A importância da mesa para a família. Vivemos hoje, amados irmãos, um duelo entre a modernidade e os valores. A modernidade, ela vem avançando contra a nossa vida, nos oferecendo facilidades. A modernidade nos oferece facilidade e comodismo.
O que a modernidade quer nos apresentar? Que é possível você fazer mais coisas em menos tempo. Fazer mais coisas se cansando menos. É possível você, quem sabe, ganhar mais dinheiro com menos esforço. É possível você aproveitar mais o seu tempo de lazer com algumas facilidades. Eu não quero de forma nenhuma dizer que isso é ruim. Não sou contra modernidade nem contra tecnologia. Eu acho que ela pode ser usada muito bem para nos beneficiar. Por exemplo, hoje eu consigo aconselhar diversos irmãos por dia. E é o que acontece. Diversos irmãos eu aconselho, converso, através do WhatsApp, por exemplo, que é uma ferramenta. Eu consigo atender diversas pessoas que sabem não teriam disponibilidade, ou eu não teria disponibilidade, mas eu consigo estar acompanhando. Isso é uma coisa boa? Ótima. Não substitui o contato presencial, mas é importante. Então eu posso usar a modernidade como uma ferramenta boa? Posso, com certeza. Porém, essa modernidade, ela vem trazendo facilidades, mas ela vem arrancando valores. Ela vem tirando coisas que são importantes, que não podem, de forma nenhuma, ser substituídas. Quando eu utilizo algo que a modernidade me oferece para substituir algo ou para atrapalhar algo que é valoroso para a minha vida, eu tenho que ligar o alerta e saber que algo está acontecendo de errado. Se você entrar num restaurante, você vai perceber que a grande maioria que está sentado à mesa, almoçando, está conversando com alguém, mas pelo celular. Não é verdade isso? É verdade. Porque a modernidade, ela nos trouxe benefícios, porém nos atrapalhou em algumas coisas. Eu consigo me gloriar que eu encontrei um amigo lá da 8ª série, que eu não via não sei quantos anos, e eu posso conversar com ele hoje. Ah, isso é legal. Embora ela nos leve a ter um relacionamento muito superficial, mas é legal. Mas às vezes, o preço que eu pago é não dar atenção para quem está do meu lado. Essas facilidades, elas muitas vezes nos tornam reféns e escravos. E tiram os valores principais, que é a comunicação, a interação, a convivência. Isso tem roubado. Isso tem entrado de uma forma muito violenta nas famílias. E esse é o nosso alerta como igreja, para você, família de Cristo. Não deixe que os valores importantes que a família precisa sejam diluídos pela modernidade. Não deixe de sentar à mesa. Não deixe de conversar. Não deixe de compartilhar momentos de aconselhamento com seus filhos. Não deixe que toda essa correria da vida tire de você o principal, que é você poder ministrar a sua família. Você poder olhar nos olhos da sua família. Você conhecer o seu filho, você conversar com a sua esposa, com seus filhos, perguntar como é que foi o dia, como é que foi a escola, como é que foi o trabalho. A modernidade nos ensina, e ela está nos contando uma mentira,
que eu preciso, quando eu chego em casa, eu preciso relaxar. Então eu preciso sentar no meu baita sofá que eu comprei com muito custo e assistir a minha baita TV que eu comprei com muito custo, e esse custo eu tive que trabalhar muito mais para pagar, e esse trabalhar muito mais eu dediquei muito menos tempo para minha família, para ter esse luxo. Eu preciso agora botar os meus pés para cima e assistir a minha TV. E filho, não venha falar comigo que agora eu estou descansando. A modernidade nos oferece um amor a nós mesmos, uma busca pelo prazer, pela satisfação pessoal, nos falando que nós trabalhamos bastante e nós precisamos agora relaxar. Gente, nós precisamos, com certeza, guardar a nossa casa. Nós precisamos, com certeza, sentar com o nosso filho e brincar com ele. Nós precisamos, com certeza, parar tudo e dar atenção para nossa esposa. Nós precisamos, com certeza, desligar a televisão, largar o celular e começar a olhar aquilo que é importante de verdade para nós. Zerar as notificações do Instagram não é importante. Saber o que seus amigos estão fazendo lá na praia, não sei de onde, ou na viagem para o exterior, ou aqui ou ali, isso não é importante. Não estou falando que você não pode fazer. Estou falando da preocupação com aquilo que é importante. Com a modernidade, vivemos num mundo virtual e esquecemos o mundo verdadeiro. Damos um celular na mão do nosso filho para que ele não nos incomode, para que ele pare de chorar, para que ele pare de pedir. E a criança fica hipnotizada na frente daquela tela. Parece que ela entra num transe. E agora você pode fazer o que você quer. Assistir a sua série, enfim. Está errado, irmãos. Está errado. Está tudo errado. Temos que entender que Deus, Ele se manifesta no seio da família, na nossa casa. A tecnologia, ela aproxima artificialmente e afasta presencialmente. Tem gente que tem muitos amigos, mas os amigos de perto não tem mais. A família não tem mais. E o nosso Deus é um Deus de relacionamentos. É um Deus de convívio. É um Deus de rotina. Mas rotina é uma coisa ruim? Não é uma coisa ruim, rotina. Nós vemos lá no Gênesis, capítulo 3, que o Senhor veio até Adão e Eva para ter um tempo com eles. Deus foi visitar Adão e Eva, foi passear no jardim, e eles se encontravam escondidos. Deus tinha prazer de encontrar Adão. Deus tinha prazer em ter comunhão com Adão. As rotinas da nossa vida, a nossa vida comum como família, elas cravam memoriais em nossa história. E você vê a Bíblia Sagrada falando muito, mas muito, sobre essa vivência da família ao redor da mesa. Irmãos, a família é o núcleo mais poderoso que existe. Uma família bem estruturada, ela consegue fazer muita coisa. Ela é muito poderosa. Sabe por quê? Porque os pais têm nas mãos a oportunidade de treinar os seus filhos como ser um cristão de verdade, como ser um cidadão de verdade. Os pais têm nas mãos esse privilégio.
E quando isso não acontece, quando os pais não usam dessa ferramenta poderosa que é a família como núcleo de treinamento, a criança cresce e começa a ir para uma instituição chamada escola, que salva a situação. As escolas cristãs de confissão, como a nossa, o CCA, e outras que existem de confissão, as escolas num todo, em especial as escolas públicas, são um centro de doutrinação daquilo que é contrário à vontade de Deus. E no Brasil está se encaminhando para que não haja mais Deus dentro da escola, como já acontece nos Estados Unidos. Então nosso filho não é treinado em casa, no núcleo da família. Não é treinado ao redor da mesa. Aí ele chega na escola, é o professor, é os amiguinhos. Aí vai crescendo as influências. E aí aquela doutrinação de fora se torna muito mais forte do que aquilo que você não fez ou tentou e não conseguiu fazer na vida dos seus filhos. Por isso que é importante nós, famílias cristãs, entendemos que nós precisamos gastar tempo de qualidade com a nossa família. Nós precisamos. Tem um feriadão, gente, tem uma disponibilidade, não fica o final de semana todo maratonando série. Pega o teu filho, vai brincar, vai passear, vai mostrar a natureza para ele e vai falar do Criador da natureza. Pregue com a criação, mostre a bondade de Deus em todas as coisas. Nós precisamos treinar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos da bondade, o amor de Deus, os princípios do reino. Nossos filhos precisam conhecer a Deus, ter uma experiência com Deus, e em tudo ver Deus. Qual será a visão que nossos filhos têm do mundo? Qual será a visão que nossos filhos têm? É uma visão teocêntrica, onde Deus está no centro de tudo. É uma visão mundana das coisas. Nós somos responsáveis por imprimir essa visão na mente dos nossos filhos. A visão que o mundo passa é uma visão de uma mente contaminada. Quem aqui já foi do mundo sabe o que eu estou falando. Quem não nasceu na igreja, quem não tem pais, não teve pais convertidos desde o nascimento, quem experimentou o mundo sabe, a visão do mundo, ela é totalmente pervertida. A malícia está no mundo. Então as pessoas do mundo, as crianças, os adolescentes, são treinados a ver malícia em tudo. Pergunto para você agora, você pai cristão, você jovem cristão, que logo vai ser um pai cristão também, qual é a visão do mundo? Qual é a visão da criação que você está ensinando para a sua família? Precisamos gastar tempo, precisamos dedicar tempo, precisamos estar junto para ensinar, para corrigir, para orar, para ministrar. Quando nossos filhos saem do núcleo, eles têm que estar preparados para ir para fora e fazer a diferença. Não temos que ter medo. Ai, meu filho vai fazer faculdade. Será que ele vai desistir da fé? Lá tem tanta pessoa que fala contra Deus. Não, nós temos que treinar os nossos filhos de uma forma que eles vão para a faculdade, sim.
E lá vão testemunhar de Cristo, e vão falar do amor de Deus, e vão defender a sua fé. Aquele professor ateu que falar contra o reino vai ter que se render a uma pessoa convicta na sua fé, porque você treinou o seu filho nos princípios de Deus. Pergunto a você, onde está essa igreja forte que treina os seus filhos, que ensina os seus filhos no caminho? Eva deixou o núcleo, Eva deixou o cuidado de Deus, o cuidado de Adão, e foi ouvir a serpente. Será que nossos filhos não estão deixando o núcleo da família para ouvir a serpente? Para ouvir aquilo que o mundo está atraindo? Ah, não é bem assim, não. Ah, esse negócio de opção sexual, os evangélicos são muito caretas com relação a isso. Não é bem assim. Deus é amor, Deus é amor. Nossos filhos estão escutando isso por aí. Aí as menininhas acham que não faz mal gostar de menininha, e os menininhos gostar de menininho. Porque todo mundo fala isso, só que em casa ninguém fala isso. Por quê? Porque estamos treinando mal os nossos filhos. Nós precisamos sentar à mesa, largar o celular, desligar a televisão e conversar, e comer, e rir, e ser legais para os nossos filhos, para que eles possam gostar de estar conosco e ministrar a palavra de Deus. Bote uma meta na sua vida, não leve mais o celular para a mesa. Não deixe seu filho levar. A mesa é algo sagrado, irmãos. Você vê na Bíblia Deus falando muito, mas muito sobre estar ao redor da mesa. Você vê muito o Senhor comparando a alegria, a festividade com alimento, com comer junto, com festejar, com sentar à mesa. Quando Jesus quis falar aos seus discípulos que não esquecessem do seu sacrifício, quando ele quis deixar gravado na mente e no coração deles, o que Jesus fez? Uma janta. Botou a mesa, sentou todos ao redor e começou a falar o que ia acontecer. E ele falou ainda, não é só o exemplo, repitam isso. E é por isso que todas as vezes nós fazemos ceia, porque Jesus mandou fazer isso. Porque a ceia, ela nos faz lembrar daquilo que ele fez um dia, que naquele dia ele trouxe um memorial para nós. Então a mesa é importante. Sentar à mesa, conversar, olhar nos olhos é importante, e isso está se diluindo hoje nas famílias. Nós vemos em em Êxodo, quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, e esse mesmo modelo ele se repete depois, quando Salomão constrói o templo, e ali o Senhor começou a dar as coordenadas de como seria esse tabernáculo. A primeira coisa que Deus manda construir, que era a mais importante de todas, é a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? Era um baú de madeira revestido de ouro, onde ali ficavam as tábuas, onde ficava a vara de Arão, e onde ficava um pote com maná, e ali simbolizava a presença de Deus. Em cima da arca tinha uma tampa chamada propiciatório, onde tinham 2 anjos que ficavam virados um para o outro, simbolizando a reverência a Deus. Então Deus se manifestava sobre aquela arca, o propiciatório. Então a arca simbolizava a presença de Deus naquele lugar. E o segundo item a ser mandado fazer, e eu creio que Deus falou em tom de importância, foi a mesa dos pães
da preposição. E essa mesa ficava de frente para o lugar santíssimo. Em frente para o candelabro, ao lado do lugar santíssimo, perto do lugar da presença. E nessa mesa, não era uma mesa comum, era uma mesa toda preparada, toda ornada de ouro. Era uma mesa que ela tinha sobre ela utensílios, garfos. Ela tinha copos e bacias, utensílios de ouro. Era uma mesa posta, uma mesa preparada, da forma mais nobre possível. E ali nessa mesa tinha pão, o pão da preposição. E como sabemos que as figuras do Antigo Testamento, em especial as figuras do tabernáculo, remetem ao futuro da igreja, sabemos que a Arca da Aliança simboliza a presença e que nós somos o local que Deus quer habitar, somos o tabernáculo vivo, e sabemos que o pão, Jesus mesmo disse, eu sou o pão da vida. Então a mesa está posta, Deus quer que a mesa esteja posta, para que a sua igreja se alimente do pão da vida. Na mesa existe comunhão, na mesa existe confissão, na mesa existe abrir de coração. E a igreja precisa voltar para a mesa. A igreja precisa voltar para a mesa. Os pais precisam voltar a ser protagonistas, os principais influenciadores. É triste quando a gente escuta, tal ciclano, ele é influenciador digital das crianças, influenciador digital dos jovens. Os jovens seguem aquele influenciador. Pode parecer besteira, mas nós deveríamos ser os principais influenciadores dos nossos filhos. É claro que a diferença das idades, né, das gerações, sempre vai existir. Então, sempre para os jovens, os pais vão ser um pouquinho mais caretas. Isso é normal. Até aí não está errado. Mas deixar de ser influência, os nossos filhos buscar influência em outras pessoas, aí está errado. Nós precisamos ser os grandes protagonistas da verdade do reino em nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos. E uma das coisas que nos traz esse momento de todos pararem o que estão fazendo é a hora da refeição. Todo mundo para comer. Alguns comem fazendo alguma coisa, né? Mas dedicam aquele tempo da alimentação. E infelizmente as famílias não estão aproveitando esse tempo. É o tempo mais precioso do dia. É o tempo onde a gente tem que parar tudo para olhar um no olho do outro, conversar, sentir se há algo de errado, perguntar, se interessar, ministrar, puxar a orelha, corrigir também. É o momento da mesa. E, infelizmente, algumas famílias não têm a prática ou perderam a prática de sentar à mesa juntos. Nosso alerta hoje, irmãos, é que nós voltamos a essa prática. Ou se você nunca teve essa prática, pastor, eu nunca tive essa prática, na minha casa nunca foi assim, porque os meus pais já não eram assim, tal. Tem locais realmente que não tem essa cultura, mas vamos para a cultura bíblica então. Vamos para a Bíblia Sagrada. Se não é uma cultura regional, vamos para a cultura bíblica. A importância da mesa. Olha o que o Salmo diz,
que os filhos são como brotos de oliveira ao redor da mesa. Então os filhos têm que estar ao redor da mesa. É necessário. Olha o que a parábola do filho pródigo nos diz. O que o pai fez quando o filho voltou para casa? Ele fez um banquete, irmãos. Ele fez uma festa. Vamos voltar para a origem bíblica, da importância de sentarmos à mesa. Pelo menos, uma vez por dia, sente com a sua família. Pelo menos. Não consegue no almoço por causa do horário de trabalho? Tenta o café da tarde, café da manhã, a janta. Mas pelo menos uma refeição faça em família. Priorize isso. Porque a mesa é um momento que Deus quer falar com a família. É um momento de discipulado. Uma família que não tira um tempo para sentar à mesa, com certeza não vai tirar outro tempo para fazer isso. Deus, ele já ensinou a importância disso. Precisamos praticar. Pastor, mas eu nunca fiz isso. Vai ser estranho. Vai ser estranho. Vai ser mesmo. Mas fica normal depois. Ah, mas meus filhos são grandes, já não vão entender. Faz eles entender. Enquanto seus filhos estiverem na sua casa, você é o capitão desse navio. Não perca o controle. Não largue o controle dessa embarcação. Deus confiou a você. Ah, mas meu filho resiste, é resistente. Insista. Insista. Traz seu filho para perto. Você, jovem, que não tem os pais no Senhor ainda, faça isso com eles também. Prepare uma mesa bonita para eles, para os seus pais. Declare o seu amor por eles. Ah, pastor, eu nunca fiz isso. Faça pela primeira vez. Declare o amor de Deus. Fale de um Deus que ama a família que senta à mesa. Use a mesa, que é algo que Deus instituiu. E fale das verdades do reino, fale do amor. Deus quer restaurar a comunhão da família, irmãos. Tem gente que se dá bem com todo mundo, não se dá bem com a família. Tem filho que não respeita mais o pai, que não olha mais na cara do pai. Senta na mesa, olha na cara do teu filho, olha no olho dele, olha no olho da tua esposa. Elogie o alimento. Elogie, pergunte como foi o dia. Faça isso. Vamos voltar a ser do modo antigo, irmãos, onde esperávamos o pai sentar na mesa para começar a comer. Hoje em dia está uma avacalhação, todo mundo vai e come antes, e ninguém espera mais ninguém. Vamos voltar aos modos antigos, irmãos. É nesse ponto que a modernidade atrapalha. Os filhos têm que entender que o pai é autoridade. Então, se a mãe escolher o melhor pedaço daquela carne gostosa para o pai, os filhos têm que entender: minha mãe ama meu pai, que meu pai é autoridade aqui em casa. Não falo isso porque eu sou pai, porque pelo contrário, eu gosto do melhor para os meus filhos. Mas isso ensina para a criança quem é a autoridade na casa. E quando ele casar, ele vai aplicar essa autoridade na vida dele também.
Agora, quando a casa há uma disputa de autoridade, onde a mulher quer mandar mais do que o marido fala, a mulher fala mais alto, a mulher dá mais atenção para o filho do que para o marido. O que nós estamos ensinando? Inversão de valores. E o nosso ensinamento para os nossos filhos, ele vem pelas palavras e pelo exemplo. Pelas palavras e pelo exemplo. Na mesa se ensina muita coisa. Se ensina muita coisa. Vamos voltar para a mesa, irmãos. Vamos voltar a ter comunhão na mesa. Se aproximar, se interessar, perguntar, ouvir, receber críticas. Tudo se faz na mesa. Quando seu filho falar algo para você que você está fazendo errado, escuta. Você não é perfeito. Ser autoridade não significa ser perfeito. Peça perdão. Corrija quando estiver errado. Faça isso. Nós vemos o profeta Eli, um homem que cuidava do templo, tabernáculo do Senhor, um homem que oferecia sacrifício pelo povo. Diz a Bíblia que ele pecou porque ele não corrigiu os seus filhos. Muito triste isso, irmãos. A mesa, ela mexe com os nossos 5 sentidos. Ela tem que mexer com os nossos 5 sentidos, né? A audição, temos que ouvir. A fala, temos que conversar. O olfato, o paladar. A mesa, ela é poderosa, irmãos. Ela transmite uma comunhão de Deus com o homem. Olha o que fala em Apocalipse. O que vai acontecer na eternidade? Um jantar. As bodas do Cordeiro. Onde o Senhor vai nos servir. Olha que poderoso que é isso, irmãos. Que santo que é sentar com a família e compartilhar uma refeição. É você poder olhar aqueles itens na sua mesa, quem sabe com fartura, quem sabe com escassez, mas não faltando nada, e você glorificar a Deus pela provisão de cada dia. Ensinando os filhos a dar valor àquilo que Deus coloca na nossa mesa. É os filhos entendendo que o pai, a mãe, enfim, trouxeram para aquela mesa o alimento, o sustento para casa. Irmãos, a correria da nossa vida não pode impedir de fazermos isso. A correria não pode nos impedir de sentar à mesa e olhar olho no olho e conhecer a nossa família no íntimo. A TV, o celular, os atrativos não podem atrapalhar. Nós precisamos voltar à simplicidade. E a simplicidade é estar juntos, compartilhando. Quando José, ele quis se revelar aos seus irmãos, quando ele quis abrir o coração para os seus irmãos, o que ele fez? Fez uma mesa. Ele colocou os seus irmãos por ordem de idade. Olha o que ele fez. Ele ministrou aos irmãos com exemplo. Eles nem sabiam que era José ainda. E eles falaram: estamos por ordem de nascimento aqui na mesa.
Como é poderoso, irmãos. Eu lembro quando eu era criança, que o meu pai tinha o garfo dele. Era o garfo do meu pai. E ninguém podia usar o garfo do meu pai. Aquilo era... Vocês estão rindo por quê? Ah, é, José? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É isso aí, irmãos. Aplaude, aplaude. E eu tinha vontade de um dia crescer para usar um garfo igual ao do meu pai. O que eu aprendi com isso? A autoridade do meu pai. E o meu pai, e isso até hoje se fala nas famílias, né? Onde é que é o lugar do pai, né? Sabe por que isso? Porque antigamente pai tinha lugar. Ah, isso aí é uma religiosidade. Aí tudo que a pessoa não quer fazer, ela chama de religiosidade, né? Ah, isso é uma religiosidade. Nem está na Bíblia isso. Vai ficar seguindo essas coisas. Não. Isso remete ensinamentos. O meu pai tinha o lugar dele. E eu ficava do lado do meu pai. Eu nunca sentava no lugar do meu pai. Porque quando eu sentava, minha mãe brigava comigo. Isso transmite, irmãos, muito para os nossos filhos. Isso é um ensinamento. Isso não pode se perder, irmãos, com os anos. A modernidade pode vir? Pode. Vai ajudar muito? Vai. Só não pode tirar os valores da família. Quando Esther, ela foi comissionada, na realidade pressionada, né, por Mordecai, para ajudar os judeus, mas Deus comissionou Esther para que ela ajudasse os judeus que seriam exterminados. O que Esther fez? Antes dela falar com o rei Assuero, ela fez uma mesa, irmãos. Ela fez um banquete. Ela honrou o rei. Deu a devida autoridade ao rei. Precisamos voltar para a mesa, irmãos. Precisamos voltar para a mesa. A mesa também, irmãos, ela é poderosa também para ministrarmos com pessoas. Para a nossa casa, principalmente, mas com pessoas também. Abra sua casa. Prepara um café. Convida irmãos para ministrar. Não para falar mal dos outros. Aí não. Não para falar que você não gosta. Ah, não que eu queira falar, né? Mas eu não gosto daquilo. É para falar da palavra de Deus, para ministrar, para aproximar aquele novo convertido que está no caminho, começando, para ensinar os primeiros passos da fé. Bota um café para ele. Ah, pastor, mas eu não tenho uma casa bonita, uma mesa bonita. Quem disse que tem que ser assim? Ah, eu não tenho um grande cardápio para oferecer. Não, oferece um cafezinho mesmo. Um pãozinho só. Deu. Ministra, conversa, compartilha. Esteja à mesa com seus amigos. Tenha esse hábito de andar com seus amigos. Compartilhar a mesa, visitando, sendo visitado. Isso é importantíssimo, irmãos. Importantíssimo. Na mesa, o próprio Deus, Ele põe para nós, nos dando segurança. Abre o Salmo 23, vamos ler para encerrar.
Salmo 23. Olha essa versão aqui da NVI. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. É diferente, nada me faltará. De nada terei falta significa que o que eu tenho vai me satisfazer. Eu não vou ter necessidade de ter algo a mais. Você percebe a diferença? Nada me faltará, às vezes pensa, não, eu vou pedir o que eu quiser, porque nada vai faltar. Ele vai sempre atender o que eu preciso. Não, não. De nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam, me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Deus prepara um banquete diante de nossos inimigos. Deus nos traz segurança. Ele prepara uma mesa para nós, nos dando segurança. E Deus quer que a tua família experimente o mesmo. A segurança de estar ao redor da mesa. Amém? Vamos orar ao Senhor? Eu quero orar com vocês. Eu queria pedir que as famílias ficassem juntas. Vamos orar pelas famílias. E aqueles que estão sem as famílias aqui próximas, né? Fiquem com os mais próximos. Os jovens ficam com outras famílias. Eu quero aproveitar esse momento, irmãos, para quem sabe se você tem falhado, você que é pai, está com seus filhos aqui, tem falhado nesse aspecto, as coisas que eu falei aqui, que você tenha humildade para reconhecer para sua família. Que você peça perdão nesse momento. Que você ore junto com eles e peça perdão, dizendo que você vai se consertar nesse ponto e vai aplicar esse princípio, essa virtude que é sentar ao redor da mesa. Vai se aplicar em ser um discipulador do seu filho, ensinando as verdades do reino, treinando a sua família para avançar como flecha nesse mundo tenebroso, levando as verdades do reino. Se conserte nessa noite, se for preciso. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, sobre as famílias que estão aqui, Pai, e sobre os irmãos que estão sem suas famílias aqui, que ainda não foram alcançados pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor os ajude a ministrar, a ser luz e trazer a salvação para casa. Nós oramos aqui sobre as famílias, Senhor, para que se fortaleçam na verdade, nos princípios do reino, e possam estar, Senhor Deus, levando a importância da família para da mesa, a família à mesa, para as suas casas, Senhor. Deus, como é importante compartilhar com nossos filhos do Teu reino, do Teu amor, da tua bondade, Senhor. Como é bom compartilhar
estar em comunhão, olhar nos olhos, conhecer. Pedimos ajuda-nos, Senhor, a fortalecer cada dia mais esse princípio em nossas casas. Que possamos, Deus, andar cada vez mais juntos, Senhor. Ter prazer de sentar à mesa. Não mais pegar um prato e comer sozinho, pensando apenas no seu prazer ou numa distração. Mas sim, Senhor Deus, aproveitar esse momento como família, Senhor. A tua igreja precisa restaurar isso. A tua igreja é a única instituição nessa terra, Senhor, que ainda pensa na família como algo importante. Por isso nós precisamos nutrir, Deus, regar com teu amor, com os princípios da verdade. Deus, em nome de Jesus, dá força a cada pai e a cada mãe, Senhor, para não desistir, de rodear, de reunir ao redor da mesa os seus filhos, Senhor. Não se cansar de tentar reunir os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Ajuda a tua igreja, Senhor, a guardar os princípios da família, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe os irmãos. Uma ótima semana. Muita mesa essa semana para vocês. Muita mesa. Muito café, muita janta, muito almoço. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.